Ok, gente, eu estou aqui num lugar privilegiado, aqui em Desterro, na Paraíba, né, com uma pessoa especial que conheço desde quando jovem, né, lutando para desenvolver na sua vida, né, estudou lá em Itapetim, com muita alegria, né, a gente deu muita carona para gente, para mim, para um lote de gente aí, bem umas 20 ou 30 pessoas que andou com eles ali, né? A gente, desde já, eu vou logo agradecendo, né, essa oportunidade que vocês nos deram naquela época, nos anos 70, né? Que a gente andava a pé para a rua e de repente passou um carro na porta que levava a gente, né? Esse modelo, eu vou lhe dizer que quem inventou foi Assis Barbosa. E esse modelo hoje tem. Hoje tem esse modelo. Mas naquele tempo ninguém via falar em lugar nenhum no mundo. Ele foi pioneiro, é bom que se escreva na história. Isso. E eu faço os agradecimentos a toda a família dele, a você que era o motorista muitas vezes, e vários que levavam a gente com o maior carinho do mundo. Nunca escutei, e ninguém escutou alguém dizer assim, mas o carro está apertado. E muitas vezes a gente vinha com um pé só ali em cima do carro. Então eu estou aqui com José Soares, né, um grande batalhador da história de Desterro. Eu queria que ele se identificasse, né, assim, mostrasse quem verdadeiramente é Zé Soares, de onde surgiu, com essa história maravilhosa, com esse acervo maravilhoso que ele tem hoje. Vicente, nesses anos mesmo, em 1973, eu comecei a trabalhar na prefeitura, consequentemente fui estudar em Itapetim. Assis Barbosa nos deu condições de levar os estudantes de Desterro para Itapetim, porque aqui não tinha um ginasial. Comprou uma caminhonete, nós íamos de uma caminhonete, depois ele comprou um ônibus. E você terminou de narrar justamente o que aconteceu. E eu também quero aproveitar e agradecer a todos aqueles professores de Itapetim, principalmente ao professor Heráclito, pela acolhida que teve, não só comigo, mas com todos aqueles que procuraram Itapetim para melhorar seus conhecimentos. Hoje, graças a Deus, alguma coisa que eu aprendi na vida, eu tenho muito, devo muito a umas professoras aqui, que foi Dona Estela, minha primeira professora, Dona Elsa, mas, consequentemente, eu fui para Itapetim e aprendi muita coisa, muita disciplina com Heráclito. Então, para quem não me conhece, eu sou José Soares, filho de Aderbal Soares Cavalcante, mais conhecido por Zé de Aderbal aqui em Desterro. Desde 73 que eu trabalho na prefeitura de Desterro, vai fazer agora quase 50 anos, vai estar quase 50 anos. E nesses anos, no início de 74, 75 mais ou menos, minha professora, se não me engano, Socorro Marques, mandou que os alunos fizessem uma história. E eu, toda vez, gostei das coisas da minha terra, digo, vou fazer a história de Desterro. E comecei a pesquisar. Na casa do prefeito João, do então prefeito, não era o prefeito na época não. Ele depois foi prefeito, foi João Leite de Almeida, eu encontrei uma revista. A revista foi editada em maio de 1940 em João Pessoa. E lá encontrei uma pequena história de Desterro, bem resumida, mas que deu origem ao nome de Desterro. Essa revista, a revista Manaíra, foi editada em maio de 1940, e ela dizia mais ou menos assim, que essas terras daqui de Desterro já pertenceram ao Barão do Icó. Para quem estudou história lembra disso, a história do Brasil, que era um cidadão que era de Icó do Ceará, disse que era um homem muito poderoso, muito perverso também, mas você era o dono dessas terras. Mas em 1845 essas terras já pertenciam a Dona Silvéria, uma mulher que veio morar aqui em Desterro, não sei porquê, se foi porque comprou essa propriedade, mas ela nasceu em Simples, um distrito de Pesqueira em Pernambuco. Isso aí ela veio para aqui em 1845, tinha uma epidemia aqui nessa região, que alguém comparava com a cólera. E ela fez uma promessa a Nossa Senhora de Desterro para desterrar esse mal que aqui estava assolando na nossa região. E
com a graça alcançada, ela disse que construía um cemitério. Tem alguém que diz que ela disse que fazia uma igreja. Na revista, diz que ela prometeu de fazer um cemitério aonde hoje é a igreja. Isso é a história de 1940. Então vou resumir mais ou menos para você entender que não tinha lógica dela ter feito uma promessa em 1845 e pagar essa promessa em 1926, foi quando foi construída a igreja, 81 anos depois. Mas a história contada pela revista em 1940 tinha só 14 anos da inauguração da igreja. Então o que é que a revista disse? Foi a promessa para fazer um cemitério aonde hoje é a igreja. E para provar mais isso, quando João Leite foi fazer um esgotamento sanitário aqui em Desterro, na frente da igreja foi encontrado rastros mortais. Então está muito parecido, que a história que eu estou contando é mais verdadeira do que o que alguém conta. Eu acho que está... E outra coisa também, vou dizer algumas coisas que eu sei do município de Desterro, e se alguém discordar, não me deixar ficar mentindo não. Vendo discordar, dizendo com documentos que aquilo não é a verdadeira história. Então, para começar de Desterro, o que eu sei é isso. Mas, Zé, você me falou de uma história que eu fiquei curioso, uma história de uns cangaceiros que envolveram até meus parentes, né, que era mais valente do que eu, porque se fosse eu tinha dado uma carreira grande. Veja bem, isso foi, Vicente, em 1930, precisamente 16 de julho de 1930, numa quarta-feira, os cangaceiros vieram a Desterro. E mais antes já tinha tido aqui em 1912. E em 1930 eles chegaram na Carnaubinha, aliás, na Olaria, todo mundo de Desterro conhece, encontraram uma mulher com o nome de Maria de Dom Pedro. Essa mulher tem o nome de Maria de Dom Pedro porque o esposo tinha um apelido de Dom Pedro. Encontraram os cangaceiros mais ou menos no açude da Olaria. Quando ela cismou que era cangaceiro, eles perguntaram a ela aonde era a fazenda Carnaubinha, que era o objetivo, que era destruir a fazenda Carnaubinha. Ela ensinou vindo o sítio Aparecida, que é um logo mais longe, por a estrada. E ela sabia de um caminho mais próximo, por dentro numa vareda da propriedade de Seu Crisanto, de Quintino Leite, nesse caminho. E ela correu até o engenho que era de Vicente Leite. Esse Vicente Leite era o proprietário do engenho e lá tinha com ele mais 8 pessoas, 8 homens fazendo rapadura, fabricando rapadura. Entre eles, Antônio Montenegro, que é conhecido por seu Montenegro aqui em Desterro, tinha um tal de Pacheco, que era da cidade de Soledade, que era o mestre de rapadura. Tinha um soldado com o nome de José Ignácio. Tinha Joventino Ferreira. Tinha outros também, né? Eu não estou lembrado mais. Então, veja bem. E tinha um tal de João Carcará também. Esse João Carcará é da Chão de Areia aqui do município de Cacimbas hoje, perto de São Sebastião. Chamavam ele João Carcará porque ele gostava muito de comer carne. E essa mulher, quando chegou no engenho, os homens não se abateram não. E ela disse, vem um abate de 60 homens aí. E eles foram para uma trincheira, hoje perto da sede da fazenda da Carnaubinha, e eles ficaram lá nesse local esperando os cangaceiros, que vinham pela estrada. Quando eles chegaram, o soldado Ignácio gritou, alto lá quem vem. Não respondendo nada, já foi recebida a bala. Então começaram o tiroteio, e bala para lá, bala para cá. Foi quando o Gregório Leite foi o cabeça, o principal mesmo era Gregório Leite. Foi quem acertou um cangaceiro e ele foi a óbito. Só que, como eles estavam em desvantagem, foi quando seu Quintino, que todo mundo em Desterro conheceu, que é da minha idade, teve a felicidade
e a inteligência de inventar uma história para ver a saída. Se eles eram 9 homens, vinha 60, é claro que eles estavam de desvantagem. E seu Quintino começou, dentro das trincheiras, a gritar: cerca os homens. Ora, quem estava cercado eram eles, era 9 contra 60. E, por felicidade, Gregório acertou nesse cangaceiro e o cangaceiro morreu e os demais tiveram medo e se ausentaram e vieram para Desterro. Mas, José, você disse que os cangaceiros que estavam lá em Carnaubinha, ligeiramente você disse, foram para Desterro. Eles vieram para cá, foram os cangaceiros? Bom, segundo as informações que eu tenho, é que eles chegaram em Carnaubinha cerca de 10 horas da manhã. E mais ou menos meio-dia aqui em Desterro, depois de que foi assassinado um dos colegas lá na Carnaubinha. Chegando aqui em Desterro, eles encontraram 2 pessoas. Todo mundo correu, é claro que ia correr mesmo. Encontraram o meu bisavô, todo mundo conhece, eu conhecia, chamar com ele Papai, mas era Liberalino Correia de Oliveira. E quando encontraram por Liberalino, nessa época, dizem que os cangaceiros andavam, quem torcia pelos cangaceiros tinha que ter um lenço verde. Sim. E quem era oposição aos cangaceiros era um lenço vermelho que pertencia ao governo do estado. Então meu avô, ele vendia cocada, caju, essa coisa, soda, bolacha, numa cestinha. E dizem que ele andava com 2 lenços. Na hora da necessidade, ele usava o lenço dependendo da necessidade, que ele não era louco. Certo? Aí então, quando perguntaram a ele de qual lado ele estava, ele disse: não, eu não me lembro, que era 2 partidos, perrepista e liberal. Eu realmente não me lembro quem era perrepista e quem era liberal. Imagino que seja liberal. Certo? Então ele mostrou o lenço verde, tudo bem. Aí apareceu no meio da rua também uma senhora daqui de Desterro, daqui do Jatobá, chamava Dona Daú. Ela é irmã de Antônio Ferreira, que ela é tia-avô, meu pai é filha de Antônio Ferreira, daqui do Jatobá. Então, ela foi para o meio dos cangaceiros, com o lenço verde também, e pedindo aos cangaceiros que não fizessem tantos absurdos. Porque eles já tinham assassinado, aqui em Desterro, um senhor por nome de Manuel João de Deus Araújo, irmão de seu Manezinho, lá do Jatobá. Ele também não tinha nada a ver com a história, mas quando viu os cangaceiros correu. E os cangaceiros atiraram nele e mataram ele aqui perto no cemitério da cidade de Desterro. Esse cidadão era primo de tio de Dadá. Quem conhece Dadá aqui em Desterro, ele é tio de Dadá. Era tio-avô no caso, né? Também Zé de Aderbal, né, como eu conheço, né, era um atleta de futebol na época. Eu também jogava futebol, um pouco mais novo, tenho 59 anos, acho que ele já tem quase 60 também. 70. E ele jogava futebol também. Eu participou de várias equipes, a gente jogou muitas vezes, eu jogava no Internacional, eu era goleiro lá e ele era jogador daqui, um atacante do time de Desterro. Como foi o seu histórico de futebol, como atleta de futebol? Vicente, eu gostava muito de futebol. Há quem diga que eu era um ótimo jogador, eu não vou dizer que eu era ótimo, mas também não era dos piores. Então eu acho que jogava bem na época, porque eu cheguei a jogar pelos times da região, além do Desterro, jogar pelo CSI de Itapetim. Uma vez apenas eu joguei em São José do Egito, jogava pelos Cabeludos de Teixeira, que era um time bem respeitado, não é isso? Então eu era sempre convidado para jogar nessas cidades. E eu gostava muito de futebol. E uma vez em 1971, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu trabalhava no supermercado Casa da Banha. E na hora do almoço, ou à tarde, às vezes, quando eu estava de folga, nós íamos bater uma bola na murada do supermercado.
E tinha um rapaz lá com o nome de Anchieta, que era diretor, um dos diretores do Bangu. E insistiu comigo para me fazer teste no Bangu e eu não fiz. Mas eu não fiz, não era que eu não, como disse, que eu não confiava em mim. Era porque eu estava ganhando razoavelmente bem, estava uma crise grande de emprego no Rio de Janeiro, e eu tive medo de perder o emprego no Rio, lá na Casa da Banha, e lá no Bangu podia não dar certo, né? Podia dar certo, mas podia não dar. E no Bangu não me oferecia essas condições tuas também, só depois que eu passasse. Mas e o Centro Desportivo dos Terrenses, que você era o cabeçalho do time aqui, né, que na época? Eu soube, né? Eu lembro, né, que vocês disputaram o Campeonato Paraibano. Foi, mas só que Vicente, quando disputaram o Campeonato Paraibano aqui, eu já estava saindo, sabe? Mas de qualquer maneira eu participei. Inclusive, uma vez a gente foi jogar em Serra Grande, não. É uma cidade perto de Campina, a cidade daquele Cabo do Pandeiro, Jacos do Pandeiro. Bananeira, é? Não, não sei o que, sei o que grande, bom. Alagoa. Alagoa Grande. Alagoa Grande. Grande, lá que o Disteu ganhou por 1-0 e quem fez o gol fui eu. Olha. Eu já estava bem maduro. Aí, mas os meninos fizeram uma campanha muito boa. Eu jogava meio tempo, estava às vezes o tempo todo, mas já estava saindo, já estava bem maduro. Aí, mas em termos de futebol, eu também, além de ter jogado, eu penso mais ou menos bem, também fiz um ciclo de amizade muito grande. Hoje onde eu encontro meus amigos do futebol, de Soledade a Princesa Isabel e aqui na região de Itapetim, São José do Egito, Rio Grande do Norte eu rodei pouca cidade, mas eu fiz um leque de amigos muito bom, graças a Deus. Na época daqui, a fase mesmo era de Jocel, de Bebel, né? Era Humberto, Jocel, Chico Diné, Menininho, Neném, Ivan de Rosa, que está no Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais. Tinha Vital também era do tempo mais antigo do que eu. Tibober da... Mas Tibober já foi a minha sequência, já foi depois de mim, mas jogou comigo também. Tibober jogou muito bem, foi para fazer teste no 13 ali em Campina Grande e passou em tudo, aí veio embora, não deu. E então aqui também tinha um menino muito bom, aliás ele mora até aqui, que era de São Sebastião, jogava muito bem, era um craque mesmo, a gente chamava Chico Gangá. Ah, ele é de São Sebastião e morou lá em Itapetim. Isso, muito conhecido. Hoje. E é? Ele eram 4 irmãos, era Chico, Carrinho, Zequinha e Miro. Todos quatro bons de bola. Mas o craque mesmo, na minha opinião, é Chico Gangá. Ele lá em Itapetim, ele tinha o nome de Chico de Raul, que é lá do Mucambo. Raul foi quem criou ele. Sim. Era um cego e tocava sanfona. Ah, me lembro de Raul Cego. Era. Lembro, por incrível que pareça, foi o meu pai que ensinou ele a tocar violão. Foi, né? Meu pai tocava violão e ensinou ele a tocar violão. É porque Chico andava com o Raul. Era baterista, do bom, viu? Do bom, Chico. Agora, José, eu queria que você me contasse mais ou menos, se der, porque decorado assim eu sei que não é fácil, alguns detalhes, assim, quem foram os prefeitos que administraram Desterro desde a fundação do município. Vicente, em 1959, quando Desterro foi emancipado, até por a responsabilidade de quem emancipou Desterro, foram Bernardo Nunes de Araújo, o meu avô Joaquim Dinias, o meu pai Aderbal Soares, a sua mãe Maria Corrêa de Oliveira, os vereadores da época de Teixeira e então o prefeito da época de Teixeira, que é Zé Xavier. E em 1959, quando a lei foi aprovada por o então governador do estado, Pedro Moreno Gondim, no dia 22 de outubro de 1959, e essa lei passou a vigorar, porque você sabe que a lei tem um dia que vai vigorar, por coincidência no dia do meu aniversário, que é 25 de outubro. Então ela foi aprovada, ela foi assinada no dia 22 de outubro de 59, mas foi promulgada no dia 25. E naquela época, o prefeito, quando a cidade
se emancipavam, imediatamente o governador do estado nomeava uma pessoa da sua confiança. E o prefeito de Desterro, o primeiro prefeito nomeado de Desterro foi Aurélio Fernando da Silva, conhecido por Cabo Fernando. Esse cidadão, ele é de Recife, trabalhava na polícia de Pernambuco, por isso que a gente conhecia ele por Cabo Fernando, e ele veio a trabalhar aqui em Itapetinga, a cidade vizinha de Desterro, e aqui de Itapetinga ele conseguiu um namoro com Dona Neves, filha de Juvino Mariano, aqui do Jatobá, que era irmão de Chico Mariano, o esposo de Dona Daú, aquela mulher que eu disse que enfrentou os cangaceiros. Então ele foi eleito, ele foi nomeado em 8, Desterro passou a cidade em 22 de outubro de 59, mas Desterro só foi, ele só assumiu em dia 8 de dezembro do mesmo ano, 1959. Nessa época, pelo que parece, o prefeito nomeado ele só ia até o dia da eleição. Depois da eleição já assumia quem ganhasse. No dia 3 de outubro de 1960 houve a eleição onde os candidatos eram Edivaldo Nunes de Araújo, filho de Bernardo Nunes de Araújo, e Silveira Dantas. Silveira Dantas, aí quando foi no dia 3 de outubro, houve um problema numa urna do povoado de São Sebastião, onde os secretários não assinaram a urna, que era na época era Solões Zuzu, e essa urna foi impugnada. Ficou para posteriormente haver uma eleição para decidir a eleição. Só que, como eu disse, se o prefeito era para sair após a eleição, mas houve a eleição e nem prefeito era o prefeito nomeado não podia mais continuar no cargo, não existia prefeito eleito, e a eleição para vereador, o senhor Pité Amorim, o nome dele era José Vieira de Amorim, mais conhecido por Pité Amorim, havia sido eleito vereador e, consequentemente, presidente da Câmara pelo fato dele ser o vereador mais antigo. E após a saída de Aurélio Fernando do comando da prefeitura de Desterro, Zé Amorim assumiu a prefeitura até a outra eleição, que eu imagino, que eu não tenho certeza, que deve ter sido 15 de novembro. No mês de dezembro já era Silveira Dantas. Silveira Dantas Brasil, para quem não conheceu. Mas ele foi assassinado, porque ele era prefeito de Desterro, foi assassinado na fazenda dele, em Cacimba de Areia, por nome de... não lembro de direito o nome da fazenda, mas eu sei que é em Cacimba de Areia. Isso em agosto de 1962. E aí o seu vice, que era Paulo Leite Ferreira, aliás, Paulo Leite, que o nome dele é Paulo Leite, ele assumiu até 64. Em 64 houve a eleição e quem foi eleito foi um filho de Silveira Dantas, Paulo Lucena Dantas. Consequentemente, o vice de Paulo Dantas era também Zé Amorim, já foi no ano de 64, e quando foi no ano de 68, final, meio do ano de 68, Paulo Dantas desistiu do cargo e Zé Amorim assumiu. Em 68 houve a eleição de Bernardo Jucá Júnior, o vice era Cid Barbosa, e ele foi eleito contra, em 68 foi contra Nenê Luiz do PMDB, José de Almeida Cruz, conhecido por Zuzu, da Arena 2 e Jucá da Arena 1. Jucá teve 653 votos, Zuzu 650 e Nenê Luiz 700. Mas as duas arenas juntavam os números de votos, então passou a 1.303 votos da Arena contra 900 votos de Nenê Luiz, 900 votos. Então, consequentemente, o prefeito foi Bernardo Jucá Júnior, filho do Ceará, ele é nascido mesmo do Ceará, mas morava aqui em São José do Egito, Pernambuco. Em 1972, foi candidato a prefeito Assis Barbosa contra o então coletor daqui de Desterro, Manel Veras, candidato de Jucá contra Assis. E Assis tornou-se eleito, foi eleito, seu vice era seu Zuzu, em 72. Em 76, quem foi candidato foi João Leite de Almeida contra Nenê Luiz, Bernardo Jucá Júnior, que tinha sido prefeito,
e Aloysio Teto, Capitão Dado. Eram três candidatos, Jucá, Capitão Dado e Aloysio. E João Leite teve uma das maiores vitórias de Desterro, que juntando os três candidatos do partido naquele tempo da Arena contra... Era o PDS contra o MDB. João Leite teve 1.212 votos de maioria contra a soma dos três. E depois de João foi eleito Geraldo Leite Barbosa, primo de João. Isso já em 80, não sei se vocês lembram que naquele primeiro mandato de João Leite, o mandato foi prorrogado, que seria a eleição em 80, mas passou para 82. Então em 82 quem foi eleito foi Geraldo Leite Barbosa, disputando com Assis Barbosa. Em 88, foi com 4 anos. Aí Assis Barbosa, João Leite foi candidato de novo. Ganhou também de Assis Barbosa, outra vez contra Assis Barbosa, em 88. Quando foi em 92, João Leite nomeia João Geraldo Leite de novo. Também foi eleito em 92. Em 92, João Leite foi candidato à eleição de 92, foi quando houve a inauguração até do ginásio de esporte. Na saída de João Leite, foi Geraldo Leite de novo. E em 96, voltou João Leite. Nessa época já existia reeleição e João Leite foi candidato em 96 e em 2000. E nesse último mandato de João Leite, até que eu fui o vice de João Leite, até hoje também uma das maiores vitórias de Desterro, nós tivemos 70% dos votos no ano de 2000. Em 2004, quem ganhou as eleições foi Dilson de Almeida, contra Padagão, que eu era o vice de Padagão. Nós perdemos a eleição, Didi ganhou a eleição por 274 votos, se não me falha a memória. Foi para a reeleição em 2008, foi eleito. Em 2012, ganhou Rosângela de Fátima Leite, filha de Paulo Leite, contra Odilon. Em 2016, Didi voltou, foi eleito e passou o comando a Valtécio de Almeida Justo, que a gente conhece por senhor. Ele assumiu como vice desde do primeiro mandato que Didi foi, aliás, do terceiro mandato, que seria ele, se quisesse ser. E agora ele foi para a reeleição, ganhou de novo de Rosângela. Então é o atual prefeito. Tá aí a história de Desterro, a história política dos prefeitos, né? Isso. Beleza, um abraço.